Olá, meu irmão, minha irmã, estamos quase acabando o livro de Apocalipse, mas tem muita coisa ainda para a gente estudar. É importante, tá? Vai ser postado aí logo, nos próximos, na verdade, até a última aula vai ser postado um Google Forms para você responder se você quiser ser certificado no curso de Apocalipse, mas também não só no curso de Apocalipse. Eu vou fazer um Google Forms, nós vamos, né? Nós, a equipe da Escola El, vamos fazer um Google Forms do livro de Tiago, se você quiser correr atrás disso, e vamos fazer um Google Forms do livro de Oséias e Cânticos, Cantares de Salomão. E aí você no final do ano pode receber o seu certificado. Então nós ainda estamos estudando o livro de Apocalipse. O capítulo 18 falou da queda da Babilônia, falou o que vai acontecer na terra. O capítulo 19 é também o que nós chamamos de um interlúdio, uma visão entre visões, que ele vai falar o que vai acontecer no céu quando a grande Babilônia está caindo. Né? Porque lembre-se, quando a grande Babilônia cair, está muito próximo do dia do Senhor. Então, o que vai acontecer no céu quando isso acontecer? Então, lembra que as visões, elas não têm aspectos cronológicos. Não dá para a gente dizer que o capítulo 19 é antes do capítulo 1. A gente normalmente coloca lá 1, 2, 3, mas a cronologia deles é diferente. Lembrando que João teve diversas visões. Não foi uma visão atrás da outra. Né? A gente nem sabe o tempo que ele teve essas tantas visões. Então, diz assim o texto. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando, aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos, e ele castigou a grande Babilônia, que corrompia a terra com sua imoralidade, e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram, aleluia, a fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram, amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia, louve o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem os seus nomes, pequenos e grandes. Em seguida ouvi outra voz no céu, semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como um som violento de trovões, aleluia, porque o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva que se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco. Porque o linho fino representa os atos justos do povo de Deus. E o anjo disse, escreva isso. Felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são palavras verdadeiras de Deus. Então caiu aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho da fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada pelos profetas. Vi o céu aberto e surgiu um cavaleiro branco. Surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e à sua cabeça haviam muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus, vestidos do linho mais fino, puro, branco, seguiam-no com cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro, esmagará as uvas do tanque de prensar na furiosa ira de Deus o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, e ele gritava com as aves que voavam no ponto mais alto do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais, dos fortes guerreiros, dos cavalos e dos cavaleiros de toda a humanidade.
escravos, pequenos ou grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava o cavalo branco e contra os seus exércitos. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome, sinais que enganavam todos que haviam recebido a marca da besta e a sua estátua. Tanto a besta como o falso profeta foram lançados vivos no lago de enxofre que arde, no lago que arde como enxofre. Todo o seu exército foi morto com espada afiada que saía da boca daquele que montava o cavalo branco. E todas as aves se fartaram da carne dos seus cadáveres. Meus irmãos, aleluia! Esse é um texto maravilhoso de quando a grande Babilônia cai, quando o anticristo escatológico cai e quando o falso profeta escatológico cai. Esse é um texto maravilhoso e nós vamos olhar para ele. João está vendo a vitória do Cordeiro sobre o anticristo. E aqui eu gostaria de dizer, nenhum demônio, mesmo Satanás, não é páreo para Jesus. Quando Jesus está lá na nossa vida e nós estamos com as brechas fechadas, nós podemos vencer toda a ordem diabólica. Por quê? Porque ele nos deu autoridade e poder. Contudo, na grande tribulação, haverá um tempo muito difícil para a igreja, onde o anticristo vai perseguir a igreja, matar muitos dos fiéis. Mas, como disse Jesus, não temam aqueles que matam o corpo. Temam aquele que pode mandar ao inferno, a alma. Então o nosso temor não é de perder coisas. Na verdade, nós precisamos estar dispostos a perder. A Bíblia diz que muitas vezes a gente perde algumas coisas para ganhar outras. E Jesus, ele disse, olha, vocês que querem ser meus discípulos, peguem a cruz e me sigam. Então, servir a Jesus é muitas vezes renunciar às próprias vontades. E isso, um servo de Jesus, ele não vê como uma perda. Quando Jesus me pede coisas difíceis, quais sejam, eu sempre estou disposto a obedecê-lo, porque eu sei que a obediência gera relacionamento com Deus. E a Bíblia vai dizer que os desobedientes são como os rebeldes e que são como os feiticeiros. Então obedeça a Deus. E esse interlúdio, ele é maravilhoso. Aliás, você que está assistindo a Escola El, se você está gostando, compartilhe esses itens. Muitas pessoas precisam ouvir esses vídeos. E outra coisa, nas últimas aulas a gente vai ter o Google Meet das 3 aulas que nós tivemos na Escola El esse ano. Foi até aqui uma bênção. Nós vamos ter mais uma depois de Apocalipse ainda. Lembre-se, valorize o conteúdo que você tem em casa. Nossa igreja está postando um conteúdo de qualidade. Nós estudamos aí livro de Tiago, Cantar de Salomão e Oséias, o livro de Apocalipse. E eu vou mandar um QR Code de todos esses. Quando acabar o livro de Apocalipse, um QR Code para todos. Um para Apocalipse, um para Tiago e um para Cântico dos Cânticos. Se você não assistiu, assista essas aulas, porque elas vão te edificar muito. Bom, o texto vai dizer o seguinte: cântico de vitória no céu. Aqui, João está vendo a igreja, os céus cantando a vitória do Cordeiro. Aleluia! Então o texto vai dizer assim: depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando. Depois do quê? Da queda da Babilônia. E a grande multidão começava o cântico com aleluia! Salvação, glória e poder pertence ao nosso Deus. Quando você tiver que cantar na igreja, lembre-se, empolgue-se, porque isso, o louvor, ele faz com que a gente experimente o céu na terra. Quando você está emergido em um ambiente de louvor, você pode experimentar muito do poder, da graça, da transcendência de Deus. E aí o texto vai continuar eles cantando: salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. E aí eles vão afirmar na canção deles: seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra e com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. Essa canção tem alguns elementos bem importantes. Essa é uma canção que diz que Deus ele lançou o julgamento sobre a terra e ele vingou. A vingança, Jesus disse, a vingança pertence a mim. Ele é o justo juiz. Ele vingou
O quê? O assassinato dos seus servos. A canção está dizendo, aleluia, porque o nosso reino, o reino já é do nosso Senhor, e a Babilônia caiu, essa nação que comprometia a terra toda, ela caiu, e o Senhor vingou o seu povo. Isso vai acontecer, meu irmão. Por isso que William Hendricks, ao escrever Mais que Vencedores, ele disse o seguinte, o livro de Apocalipse é um livro que mostra que a igreja é vencedora em todas as suas ações. Mesmo que quando o anticristo se levantar e que muitos de nós possamos sofrer martírio, perdas, ainda assim somos mais que vencedores. Eu gostaria de te falar, você é mais que vencedor? Coloca um amém aí. Nós somos mais do que vencedores mesmo em meio à luta. E eu gostaria de dizer para você algo que Deus falou comigo essa semana. Salmo 30 vai dizer assim, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria certamente virá sobre a manhã. E o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, tanto é que ele vai interromper a história no sentido de derramar a sua ira sobre as pessoas que perseguiram a igreja. E aqui eu quero dizer o seguinte, querido irmão e irmã, você que tem promovido divisão na igreja, lembre-se que você está lutando contra o seu próprio reino, e você possivelmente está contaminado por Satanás. As divisões, Jesus disse que nenhuma casa dividida prospera. Eu acho que quando nós estamos em um lugar, nós precisamos entender que Deus deu direções para esse lugar. E nós precisamos andar nessa linha. E mais uma vez, as vozes ressoaram. Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para sempre. Ou seja, acabou a grande Babilônia. Ela foi queimada, não existe mais esse sistema que vai fazer com que as pessoas sejam levadas por Deus. Aliás, você gosta de café? Eu estou tomando um cafezinho aqui, ó. Servido? Duas coisas que eu gosto muito, Apocalipse e café. Então juntou aí, né? E lembre-se, aquela cidade, a grande Babilônia, aqui nesse contexto, nessa visão, já não existe mais. A fumaça subindo significa que não vai existir mais. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram amém e aleluia. Ou seja, eles concordaram com a queda da grande Babilônia e com um cântico que antes vinha talvez dos remidos. Lembre-se que em alguns momentos os remidos, eu e você, vamos cantar um cântico único, que os anjos não vão poder cantar, que os 24 anciãos não vão. Por quê? Porque nós somos comprados. Nós fomos lavados no sangue de Jesus. Eles não precisaram disso, né? E o texto vai dizer, e do trono veio uma voz que diziam, olha lá, isso serve para mim e para você, louvem a Deus, todos os seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Eu quero dizer, meu irmão, louve a Deus com intensidade. Quando a sua igreja entrar em um ambiente de adoração, às vezes a gente fica olhando, o irmão que toca baixo, o irmão que toca guitarra, o irmão que toca violão. Não, nesse momento, entre na dispensação da adoração, esqueça. E vocês que adoram, lembre-se que talvez um erro técnico ou outro vai acontecer, mas adorem a Deus, levem a igreja a adorar como vocês adoram. Vocês devem ser um reflexo para nós que estamos ali na congregação. Então, vai continuar. E em seguida ouvi uma outra voz semelhante a um som do clamor de uma grande multidão. Aqui vai estar eu e você, se Deus permitir. Como um som forte de ondas do mar, como um som de violentos trovões, ou seja, um louvor animado, um louvor avivado, um louvor com alma, um louvor direcionado com fervor espiritual. E o texto vai dizer, aleluia, o louvor continua, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva que o preparou. Meu irmão, a igreja é a noiva de Cristo. Eu não sei se você já chegou para um noivo e falou mal da noiva dela. Pare de falar mal da igreja. Nós somos imperfeitos sim, mas somos a noiva de Cristo. Nós somos um povo que ama Jesus. Somos a sua noiva. E falar mal da noiva para o noivo é um pecado. Ore ao Senhor quando você estiver insatisfeito e ora pelas pessoas que você está insatisfeita. Peça a Deus que cuide delas, que dirija. Quando você não está satisfeita com a liderança, ore pela liderança. É tão difícil liderar uma igreja, irmãos.
É tão difícil levar a igreja à unidade. O diabo, a gente fica olhando, né? Mas o diabo ele é como um leão. E ele fica ali perto. Alguém que está mais fraquinho, ele vai lá e a igreja vai, abraça, a igreja vai, anda. Então, vamos lembrar, falar mal da igreja é falar mal da noiva. E falar mal da noiva leva o noivo a olhar para você com outros olhos. E lembre-se, a maledicência é um pecado. Aqui o texto vai dizer que a noiva está em um aspecto de euforia, e esse que deveria ser os nossos momentos de louvor. E o texto vai continuar dizendo, ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, que você vai receber um vestido linho. Hoje ainda nós convivemos com o pecado, infelizmente, eu e você podemos pecar. João vai dizer assim, olha, eu digo isso para que não pequem, mas se vocês pecarem, eu tenho um advogado junto ao Pai. Então, vamos lá, vamos juntos. E o texto vai continuar dizendo, e o anjo me disse, escreva isso. Felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas palavras são verdadeiras. Quem que vai ser convidado para esse banquete? Todos aqueles que foram salvos no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, se você não tem uma experiência de salvação, se você está afastado, quando Jesus voltar para a sua igreja, ele não vai te levar. E outra coisa, talvez você esteja dentro da casa e afastado, vivendo como um ímpio. Nós precisamos entender que o joio e o trigo crescem juntos na igreja. Não somos nós que observamos qual é qual, mas você pode saber que a Bíblia diz que pelos frutos vocês os conhecereis. O trabalho cristão, uma vida cristã desenvolvida, maturidade cristã, a perseverança cristã. Eu vou dizer, muitas vezes eu penso em desistir, mas eu só penso, porque quando eu vou para o Senhor, ele fala, filho, eu fiz muito mais por você, e ali acabou o pensar em desistir, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero amadurecer, eu quero crescer, e você deveria fazer isso. Apocalipse vai dizer que nós precisamos ser maduros, porque o que está por vir contra a igreja é muito forte. Não sei se você tem olhado os tempos, possivelmente eu vou fazer uma aula bônus do livro do profeta Daniel, capítulo 7, e uma aula de geopolítica. Essa eu tenho que me preparar, mas vou fazer logo, para que você possa entender que o mundo está se fechando. Mas será que vai vir nessa geração? Não sei. Eu quero me preparar para que sim, porque a igreja que se prepara para a volta de Jesus, ela é eficaz na evangelização. Então o texto vai continuar. Então o anjo disse, escreve isso. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Mais uma vez eu vou dizer, se você não estiver nesse banquete, como diz Apocalipse 20, você vai provar da segunda morte. O texto vai continuar dizendo, e acrescentou essas palavras, são verdadeiras palavras de Deus. Daí João, então eu caí junto ao anjo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, que dão testemunho da sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Nós precisamos entender que eu estou lendo o livro do profeta Ezequiel, como eu disse a vocês. E Ezequiel, em muitos momentos, o escritor vai dizer, vocês criaram ídolos no coração. Nós precisamos adorar somente a Deus. A gente pode gostar do pastor, a gente pode seguir um irmão, a gente pode ouvir um influencer, um pastor que fala na mídia, mas olha, são todos homens. Nenhum de nós, eu não sou mediador entre ninguém e Deus, mas Jesus é. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim, fitai os olhos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, que os nossos olhos sejam fitos em Jesus, porque quando os nossos olhos estão fitos em Jesus, nós vamos servir não para competir, nós vamos entrar no corpo de Cristo pensando, olha, eu tenho uma função dada por Jesus e eu quero cumprir essa função. E o texto vai dizer lá, adore somente a Deus. O Antigo Testamento diz assim, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então adore a Deus. E aí o texto vai falar um pouquinho de uma visão. Ele viu o céu aberto. Quando ele fala isso, eu vi o céu aberto, ele está falando que ele vê a segunda dimensão. Mas lembre-se que quando Jesus voltar, ele sai da terceira dimensão, passa pela segunda dimensão e vem para todo o olho verá. Olho físico. Mas nesse caso, João está vendo uma visão, está tendo uma visão do céu aberto e surgiu um cavaleiro branco. E nesse caso, esse cavaleiro branco é Jesus, tá? Ele se chama
fiel e verdadeiro, ou seja, não tem como não ser Jesus, pois julga e guerreia com justiça. Olha lá as características do capítulo 1, nossa segunda aula. Ele tem olhos como de fogo, ou seja, ele é onipresente, ele consegue ver onde você está, ele é onisciente, ele consegue ver tudo que você pensa, ele conhece tudo da sua igreja, olhos como de fogo. E a sua cabeça havia muitas coroas. Aqui está mostrando que Jesus já não volta mais como Salvador, ele está voltando como rei e juiz. O texto vai dizer, e nele estava escrito o nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue. Eu gosto muito desse texto, porque Jesus, mesmo glorificado, ele ainda guarda marcas da ressurreição, porque pelo sangue dele, eu e você fomos comprados para Deus. O manto dele é um manto de sangue. E o texto continua dizendo, vestia um manto encharcado de sangue e seu nome era Palavra de Deus. Os exércitos dos céus, vestidos de linho mais fino, puro, branco, seguiam o cavalo branco. Ou seja, aqui é a volta de Jesus, ele está voltando. Aleluia, Maranata, hora vem. Jesus está voltando. E aí, de sua boca saiu uma espada afiada, ou seja, o julgamento, para ferir as nações. E ele as governará com cetro de ferro, isso é uma promessa que está nos Salmos, e esmagará as uvas, ou seja, mandará pessoas para o inferno, de prensar com a furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, ele diz que mantém as suas promessas. No Antigo Testamento, eu não sei se você lembra, quando Eleazar vai pegar uma noiva para Isaac, e Abraão pede para ele colocar a mão na coxa, que ali ele estava dizendo assim, eu prometo que não vou desistir de buscar a esposa de Eliezer. Ou seja, o que nós hoje apertamos a mão, assinamos um contrato, naquela época, a coxa significava lá, colocando a mão na coxa significava que ele ia cumprir o juramento. E aqui ele tem o nome escrito aonde? Na coxa, ele está dizendo, eu vou cumprir os meus juramentos, eu vou cumprir as minhas palavras, eu vou cumprir as minhas promessas, o fim está próximo. Então eu vi um anjo em pé no sol. Olha lá, olha o poder desse anjo. Olha que coisa linda. João não sabia dizer, mas imagine o sol, a força do seu calor, ela poderia matar pessoas, assim, até a gente vai ver em algumas taças da ira, pessoas queimadas pelo sol. Esse anjo pisa literalmente no sol, isso pode ser uma metáfora, ou ele pode estar perto do sol, e ele gritava para as aves que voavam no ponto mais alto dos céus, venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus nos preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais, dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, e de toda a humanidade, escravos, livres, pequenos e grandes, esses que não têm a marca de Deus. Isso aí é uma metáfora da punição. Antigamente, quando as pessoas morriam e eles queriam deixar envergonhados, Saul, por exemplo, e Jonatas, eles foram colocados e pendurados. Era uma maneira de se ridicularizar pessoas, de humilhar pessoas que morriam, e aqui vai acontecer isso. As pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida serão humilhadas no seu fim. Depois vi a besta, o anticristo, os reis da terra, aqueles que entregaram seu governo a ele, e seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava no cavalo branco e contra o seu exército. Essa é a batalha que nós chamamos de Armagedon. Mas não tem como batalhar como Jesus, contra Jesus, tá? Pode ser o diabo, pode ser o principado, pode ser o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Ninguém tem poder contra Jesus. E aí o texto vai dizer, mas a besta foi presa, ou seja, não teve nem luta, tá? Ela foi presa, e com ela o falso profeta, o último escatológico falso profeta, é um homem que vai se levantar, ou homens que se levantarão para fazerem prodígios e sinais para adorar, para que o povo adore a besta. Então, tanto o anticristo quanto o falso profeta, eles são lançados na fornalha quente. E aí o texto vai dizer assim, e as pessoas que estavam com ele, que tinham a marca da besta e sua estátua, elas aguardarão o seu julgamento para condenação. Isso vai ser no próximo capítulo, a gente vai falar.
E o texto vai dizer no verso 21, todo o exército foi morto, ou seja, todo o exército do Armagedon, essas pessoas esses reis da terra, esses exércitos que se levantaram contra Cristo, eles vão caminhar, mas vão ser todos mortos. Pois eles foram mortos com a espada afiada que saía daquele que montava o cavalo branco, e todas as aves se fartaram de seus cadáveres. Não tem como guerrear com Cristo. Cristo, ele é vencedor. E os reis da terra na batalha do Armagedon vão tentar ir contra ele, mas não vão vencê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos mais do que vencedores, estamos do lado certo, do lado de Jesus. Por isso que você que está afastado, você que está distante, você que está vivendo em imoralidade, é tempo de deixar de seguir. Que Deus te abençoe.